Nós vamos, irmãos, ficar de pé. Nós vamos ler o salmo que eu li essa semana, fala sobre a brevidade da vida. Eu queria que você lesse comigo o salmo de número 39. Salmo de número 39, nós vamos ler todo este salmo, antes de passarmos para a equipe de cânticos. Nós vamos ler em uma só voz, uma vez que os irmãos estão fazendo aí o uso de máscaras, e a voz fica abafada, não dá para captar ali pela câmera. Vamos ler em uma só voz, para que assim os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook possam também ouvir a leitura. Vamos ler de maneira bem pausada. A vaidade da vida. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dar-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o compromisso. Perdão, irmãos, vamos ler o versículo 5 de novo. Deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como a traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Os irmãos podem se sentar. É um salmo de desabafo, um salmo onde Davi revela uma tristeza muito grande. Ele estava se sentindo flagelado, afligido, e ele faz uma reflexão sobre como a vida do homem é breve, sobre a brevidade da vida humana. Portanto, na certeza de que somos pequenos diante do Deus que é eterno, mas esse Deus eterno, por sua infinita misericórdia, fez com que seu Filho eterno se tornasse em semelhança ao homem, portanto assumisse uma forma como um de nós pequeno, para que nós pudéssemos também um dia ser eterno como Ele é. Conscientes disso, que só somos o que somos por causa de Cristo Jesus, nós vamos louvá-lo com a equipe de cânticos. A equipe de cânticos tem a oportunidade neste momento. Boa noite, irmãos. Nós vamos estar nesse instante louvando o Senhor. O pastor citou aqui um salmo, leu alguns versículos. O salmo de número 100, também versículo 4, fala que entrai por suas portas
com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei do nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E através dos louvores é uma forma de nós estarmos, glorificando ao nosso Deus, adorando esse Deus maravilhoso. E este primeiro cântico fala que Jesus é o Filho do Deus vivo, que deixou a sua glória, foi por amor, veio até nós, se tornou homem, pagou um alto preço por cada um de nós. E nós vamos glorificar cantando esse cântico, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Somente Deus em quem nós podemos confiar. Esse cântico diz, confiarei em Ti. Vamos estar cantando esse cântico. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar.
verdade é um hino, né, que a gente tem no inário, hino 93, firmeza na fé, né? Nós temos ouvido falar tanto em fé, né? O pastor falou hoje, né, sobre ter fé, sobre confiar, né? E nós devemos realmente ter fé, que tudo vai passar, né? As lutas, as tristezas. Sabemos que nossa passagem por este mundo é temporária, né? Estamos aqui como peregrinos, né, como viajantes, e o lugar que nós vamos estar todos juntos louvando o nosso Deus é o céu. E com certeza, né, vai ser maravilhoso. E a fé que nós temos é essa, né? A certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. E nós temos que estar sempre praticando essa fé, buscando no Senhor que Ele nos ajude a fortalecendo a nossa fé. Vamos estar cantando este hino então, né? Talvez aí o instrumental vai ficar um pouquinho diferente, mas, né, é o mesmo hino, a mesma letra. Os irmãos possam estar cantando com bastante vigor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se a graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se os irmãos quiserem se sentar, nós vamos ainda cantar um cântico. Aqueles que já entregaram os dias, tudo bem. Quem não entregou, se quiser entregar nesse próximo, né, tem a oportunidade. Esse cântico diz, né, que estás, né, se movendo entre nós, está mudando os corações, né? Deus está agindo no meio da igreja, Deus está agindo no meio do povo. É Ele que converte os corações, Ele que faz a mudança. Nós de nós mesmos não podemos mudar, mas o Senhor muda tudo, né? Jesus, Deus muda histórias, né? Muda tudo aquilo, né, que muitas das vezes nós achamos que nós não conseguimos, mas o Senhor pode. Ele pode fazer a mudança. E esse cântico diz isso, né? Que Ele está no nosso meio, operando milagres.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Eu te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu enxuga as lágrimas que estão nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas que estão nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
Muito obrigada, ó Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, para te conhecer, ó Deus, para saber quem Tu és, ó Pai. E nós já te conhecemos, nós já te aceitamos como Deus vivo e verdadeiro, ó Pai. E esse é o Senhor, ó Deus. O Senhor faz milagres nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor enxuga as nossas lágrimas, Senhor. O Senhor restaura os nossos corações, ó Deus. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós temos sede, ó Pai, de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, cada visitante que aqui está, Senhor. O Senhor tem um propósito, ó Deus, na vida de cada um, ó Pai. Nós não sabemos, ó Deus, como entraram aqui nesta noite, ó Deus, com aflições, com enfermidades, ó Pai, com preocupações, ó Deus, com ansiedade, Senhor. Mas em nome de Jesus, ó Pai, já está tudo nas Tuas mãos, ó Deus. Toca em cada coração, Pai, cura se for da Tua vontade, ó Pai. Não permita, ó Deus, se nós saímos daqui do mesmo jeito que nós entramos, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Enche os nossos corações, restaura as nossas vidas, ó Deus. Nos dê mais amor, nos dê mais vontade de estar na Tua presença, ó Pai. É isso que nós te pedimos. Fique conosco, ó Pai. Fala, Senhor, em nossas vidas, através da vida do pastor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos a Tua presença, nós já estamos sentindo a Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Na nossa caminhada como discípulos de Jesus, e aqui no capítulo 20 eu vou encerrar essa fase. Teremos outras mensagens sobre essa jornada que estamos enfrentando como servos do Senhor. No entanto, estamos caminhando aí para o final. Nos últimos domingos, eu falei para os irmãos de todas as perguntas que esse texto, que esse contexto aqui nos traz. Falamos sobre aquela questão que vai surgir uma hora ou outra no nosso coração, perguntando quem é o maior no reino dos céus. É uma pergunta inevitável e, infelizmente, ela vem ao nosso coração quando, de alguma forma, nós pensamos que somos mais especiais que os outros, ou até mesmo pensamos que os outros são mais especiais que nós. E Jesus disse que não há ninguém maior. Essa pergunta não pode ser feita. O segredo é quem mais depende de Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, eu estou dentro do reino. E quando eu abraço um irmão que também depende de Deus, eu estou abraçando o próprio Cristo. Foi a resposta que Jesus deu. Também, continuando aí, Jesus respondeu a pergunta sobre a inevitável questão que vai surgir na nossa caminhada. Eu falei que, inevitavelmente, nós vamos também ferir pessoas e vamos ser feridos. E aí, qual é o limite da reconciliação? Qual é o limite do perdão? E Pedro perguntou: Senhor, será que eu vou ter que perdoar o meu irmão o tempo todo? Até 7 vezes? E Jesus perguntou: não diga até 7, mas até 70 vezes 7. Dito isso, Jesus estava querendo passar a ideia para Pedro que o perdão é ilimitado. O perdão é o tempo todo vezes o tempo todo. Não há limite para o perdão, porque o nosso perdoar como cristão deve refletir a atitude de Deus para conosco. Deus é ilimitado em nos perdoar. Você já pensou se o perdão de Deus tivesse limite? Imagina se fosse um cartão de crédito pré-abastecido. Cada vez que você cometesse uma falta, ia descontando. Qual deveria ser o nosso saldo? A verdade, irmãos, é que o perdão de Deus para nós não tem limite. Portanto, o perdão para o nosso próximo também não deve ter limites. É assim que Jesus nos ensinou. E ele conta uma parábola para ilustrar isso, a parábola do credor incompassivo, mostrando que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Então, sem sombra de dúvida, devemos perdoar para caminharmos a nossa jornada aqui como cristãos em paz e alegria. Aí outra questão que eu respondi, estou relembrando, irmãos, porque são poucas, mas nelas você encontra tudo que você precisa para caminhar como cristão. Aí depois encontramos os discípulos chegando no capítulo 19, encontramos ali os fariseus, chegando para Jesus com um tema, dizendo: olha, Senhor, Moisés nos deu a permissão para o divórcio,
E o Senhor o que que nos diz? E aí Jesus vem dizer, vem trazer um princípio muito importante. A pergunta que Jesus estava respondendo ali não era acerca simplesmente da questão do casamento. Você tem que entender o espírito deste texto. O que Jesus estava respondendo para aqueles discípulos era algo muito mais profundo. Jesus estava dizendo, ainda que você tenha o endosso legal, jurídico, para cometer algo que vai contra o Evangelho, você tem que se submeter a uma lei maior, que é a lei do amor. Portanto, Jesus é duro ao dizer que aquele que repudiava a sua mulher por qualquer coisa e casava-se com outra, estava cometendo adultério. E o que Jesus está estabelecendo aqui para o cristão é que você deve conduzir a sua vida nunca utilizando da legalidade para cometer com ela injustiça. Nunca confundir o posso com o devo. Eu posso fazer isso. A pergunta não é se você pode. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O cristão não deve carregar a pergunta eu posso. O cristão deve carregar a pergunta eu devo. Porque a sua submissão é a Cristo, é o Evangelho, é a lei maior de todas, que é a lei do amor. E aí depois Jesus responde, eu falei para os irmãos da última pergunta, né, aquela sequência de perguntas que acontece ali do jovem rico, um homem que chega para Jesus e diz assim, Senhor, chamando Jesus de mestre, e dizendo assim, bom mestre, e já estava esperando um elogio, né, uma resposta ali também, Jesus dizendo, homem bom. E Jesus, muito inteligente, percebendo que aquele homem o via apenas como um homem, porque se ele não o visse como um homem, ele não se dirigiria a Jesus o chamando de mestre, mas ele, que mestre em hebraico, é rabi, né? Era um título humano. Aquele homem se referiria a Jesus como Senhor, assim como Tomé fez aquela confissão ao dizer Senhor meu e Deus meu. Então ele chega e diz, Rabi, bom Rabi. Aí Jesus diz, olha, de homem para homem, se você não me considera como Deus, você sabe que só há um que é bom e que é Deus. E aí ele diz, olha, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. Aí Jesus dá a lista para ele, todos os mandamentos relacionados ao próximo. Jesus diz, olha, você sabe os mandamentos, guarde-os, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e ama o seu próximo. Aí aquele homem diz, eu tenho observado isso tudo desde a minha infância, o que me falta ainda? E o texto de Marcos diz que Jesus fitando o amor, e diz para ele, olha, se você realmente acha que é bom, eu vou desnudar você, eu vou mostrar quem você realmente é. É a maior bênção que Deus pode fazer para um homem, e Deus fez aquilo para aquele homem, e faz isso conosco todos os dias, mostrando que nós não somos perfeitos. Não tem ninguém que está aqui me ouvindo, que serve ao Senhor com integridade total em seu coração. Você sempre tem o seu coração colocado em algum tesouro, e Jesus mostrou para aquele homem, falou, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Aí Jesus diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro, né, os discípulos ali desesperados, ouvindo isso os discípulos, eu falo que é Pedro porque Pedro era o que falava mais, né? Alguém deve ter dado nele um cutucão lá, e ele diz, Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? E Jesus olhando aqueles discípulos, porque ele amava aqueles discípulos, no versículo 26, versículo 25, ele diz, ouvindo isso, ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Fitando neles, versículo 26, o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aí o Pedro quis fazer igual o homem lá atrás, que achava que era bom demais, que estava tudo certo na sua vida. Aí o Pedro diz assim para Jesus, Senhor, e nós, que tudo deixamos para te seguir? Aí Jesus diz, olha, em verdade vos digo que vocês que me seguem, Jesus tirou tudo.
Porque não existe ninguém, presta atenção no que eu vou repetir, ninguém que sirva ao Senhor com inteireza de coração. E se você continuar insistindo nessa ideia, que você é alguém que serve a Deus com todo o seu coração, você vai um dia sair triste como o jovem rico. Porque você não é assim, e Jesus vai mostrar isso no que eu vou falar hoje. E aí Jesus só diz o seguinte: aqueles que me seguirem, em verdade digo, que um dia vão reinar comigo. E ainda mais, quem deixou pai, mãe, mulher, aqueles que deixaram qualquer coisa por minha causa, receberão ainda nessa vida muito mais de tudo isso. Muitas mães, muitos irmãos. Eu mostrei isso aqui para os irmãos, usando o meu próprio exemplo, né? Tem muito tempo que eu estou fora de casa, convivo pouquíssimo com os meus pais, mas quantos pais na fé que eu tenho, quantas pessoas que eu considero como pais, como mães, como filhos. Eu tenho muito mais do que a Lorena e a Giovana, tenho muitos filhos, muitas pessoas que eu vejo assim, irmãos então, incontáveis, casas, quantas casas eu tenho. Louvado seja o Senhor por isso, e é assim comigo e é assim com você que segue a Jesus. Mas Jesus diz uma coisa no final, ele diz assim no versículo 30, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. E a gente fica pensando, o que é que Jesus quis dizer com isso? E ele conta uma história para poder retratar qual é a sua intenção. E eu queria ler essa história, está em Mateus capítulo 20, eu quis dar essa relembrada dos irmãos, para que os irmãos possam gravar essas mensagens, possam gravar essas questões que vão surgir na vida de vocês como discípulos do Senhor. E no capítulo 20 aqui nós vamos ver toda essa história. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A última questão nos é dada pelo próprio Jesus. É uma questão que você vai ter que responder na sua jornada como cristão o tempo todo. Infelizmente, você tem que admitir que muitas vezes é mal aos seus olhos o fato de Deus ser bom com os outros. Essa história, irmãos, vou explicá-la rápido, porque não necessita muito de explicação, ela é clara. Você vai entender bem por causa do contexto que a gente vive. Todo ano aqui existe a colheita do café, não é verdade? E tem companheiro sobrando, não é? Não, falta. Você já viu como é que é a disputa? E você às vezes até passa raiva naquele momento ali de colheita, porque
Você está lá no meio da colheita, aí às vezes o companheiro combina com você um preço, né? Tanto o balaio. Aí você coloca trabalhando. Aí no meio lá da colheita ele diz, não, agora a gente quer tanto, senão nós vamos embora. E você às vezes até cede para não perder aquele dia de serviço. Então, você sabe muito bem como isso funciona. Agora, quando passa a colheita, sabemos que na nossa região aqui não temos muitas oportunidades de trabalho. E aí é comum muita gente ir até você e dizer, olha, eu estou disposto a trabalhar, tem um trabalho para mim, me coloca para trabalhar. E aqui a gente estava vivendo, o pessoal estava vivendo um contexto em que estava na colheita, era a colheita das uvas, era um local, era uma vindima, uma vindima, né? É um local onde se fabricava o vinho, então colhia as uvas, e a colheita das uvas tem que ser depressa. Eu não sei nada sobre colheita de nenhuma espécie, tá bom, irmãos? Sei um pouquinho de café convivendo com os irmãos aqui, mas não sei nada mesmo. Mas lendo, estudando, a gente descobre pelos comentários bíblicos que a colheita da uva da qual era feito o vinho tinha o tempo certinho para ser colhida. Ela não podia passar nem um pouquinho do ponto, porque senão estragava a qualidade do vinho. Era urgente a ceifa, era urgente a colheita, assim como Jesus diz que é urgente a colheita na sua seara. Lembra quando ele disse aos discípulos, vede como os campos estão brancos, prontos para a colheita. A seara é grande, mas os trabalhadores são? Jesus já disse que está pronto, e está mesmo, porque se você entender a lógica da palavra de Deus quanto à pregação do Evangelho, os corações já foram preparados por Deus para receber o Evangelho. No entanto, nós não queremos anunciá-lo como convém. O Evangelho, não estamos falando de igreja, não estamos falando de teologia, estamos falando da pregação do Evangelho, o anúncio que Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, nesse texto, mostra o dono daquela vinha, indo até a praça, porque era assim que funcionava naquela época, os homens iam para a praça dispostos a trabalhar, e os donos passavam procurando, chegavam ali com o seu animal, e dizia, olha, quem está procurando trabalho? Vão trabalhar. E aí, diz a história que o dono da seara passou de madrugada. Vamos imaginar aí, muito cedo não, umas 3 horas da manhã, né? Para que o pessoal começasse lá 4, 5, não sei. Então ele passa ali de madrugada e arrenda trabalhadores sob o contrato era o seguinte, o contrato verbal, olha, trabalhem que eu vou pagar para vocês um dia de serviço. Um dia cheio de trabalho lá era caracterizado por um denário. Um denário representava um dia de trabalho. E aí, diz a história, que aquele dono da vinha fez outras voltas ali naquele local público, naquele local onde os homens se concentravam para procurar trabalho, e voltou às 9 horas da manhã e disse para aqueles homens, olha isso, você pode olhar no texto. Aqui diz que saiu pela 3ª hora, isso é 9 horas da manhã, naquele contexto, né? No versículo 3 diz, e outros estavam ali desocupados, e ele diz, olha, ide, versículo 4, ele diz, e vos darei o que for justo. Ele não fala um denário, mas ele fala, vai, trabalha, eu vou computar o que é que vocês estão, o quanto vocês estão trabalhando, e vou pagar aquilo que for justo. Ok, eles foram. E aí, depois, diz que saindo outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. Meio-dia. Depois ele voltou às 3 horas, fez da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, que era 5 horas da tarde, mais ou menos, ele passou ali e encontrou os que estavam desocupados. Agora eu queria que você pensasse nessa situação aqui no nosso contexto. Imagina você pegando um apanhador de café às 5 horas para trabalhar na sua lavoura. Ele vai trabalhar quanto tempo? 1 hora.
Hoje a gente tem aqui iluminação elétrica, naquela época não tinha nada, gente. O trabalho era do nascer do sol ao pôr do sol. Mas aquele homem, aquele dono daquela vinha, disse a mesma coisa. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou para eles: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Era óbvio a resposta. Eles respondem: porque ninguém nos contratou. Então ele fala: olha, ide também, vai para a minha vinha. E chegando lá na vinha, aquele senhor da vinha surpreendeu e mandou aos homens, ao capataz, ao administrador ali da fazenda, pagar dos últimos para os primeiros. E começando dos últimos, foi pagar. Ele prometeu pagar o justo, mas ele foi além do justo. O justo era calcular o número de horas e pagar. Assim que a gente faz. Quando alguém trabalha para a gente meio dia de serviço, a gente paga meio dia. Quando trabalha nós pagamos 1. Mas aquele homem pagou 1 denário para o último. E assim começou até chegar nos primeiros. E o que aconteceu? O último, o que trabalhou 1 hora, o esforço dele, talvez não foi nenhum, porque ele chegou ali e já estava escurecendo. Como colher uvas no escuro? Né? Só estiveram ali, aceitaram, foram. Então estavam recebendo simplesmente porque aceitaram ir para a vinha. Receberam 1 denário. E depois os outros. E quando chegaram nos primeiros, diz o texto, que eles também receberam 1 denário. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Não foi o que vocês combinaram comigo? Não foi isso mesmo? De madrugada ele passou e falou: olha, quer receber um dia de serviço? Todo mundo quer. Combinaram. Aí Jesus conta aqui a história, e claro que ele representa aqui o Senhor da vinha. Ele diz: olha, toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pastor, não entendi nada que Jesus disse. Vou explicar para você. Muito bem. No reino de Deus, irmãos, o pior cenário de todos é aquele que você recebe no mínimo justiça. E o melhor de todos os cenários é quando você reconhece que tudo que você tem na sua vida é graça de Deus. Ninguém questiona que aquele jovem rico que abordou Jesus era um homem bom. Você tem dúvida? O próprio Jesus fitando o amor. O próprio Jesus fitando o amor. Com certeza ele era um homem bom. Ele era um homem generoso. Ele era um homem de fato temente a Deus, com certeza, com toda certeza. No entanto, meus queridos irmãos, o grande problema dele é achar que era melhor que os demais homens. Achar que era alguém inteiro, de coração dado a Deus por inteiro, com de maneira integral, de maneira total, plena. E eu quero dizer para você que ninguém aqui é. E quando você coloca isso no coração, que você é melhor que os outros, mais dedicado que os outros, mais consagrado que os outros, mais merecedor que os outros, mais esforçado que os outros, que você de fato é alguém, vamos dizer assim, vocês usam uma expressão aqui muito interessante, fora da curva, né? Você é alguém assim,
muito diferente, muito especial, meu querido irmão. Apesar de você estar talvez sendo coerente com todo o seu esforço, você está assumindo o lugar daqueles que reclamaram do dono da vídima, dizendo: olha, nós merecemos mais. E eu queria que você não fosse dos primeiros, mas que você, pelo contexto que as Escrituras nos trazem, se colocasse numa disputa sadia. Eu estou disputando com Paulo. Eu digo que eu e Paulo teremos uma confusão, porque ele disse que ele é o maior dos pecadores. Eu acho que sou eu. Então a gente ia discutir feio nisso aí. E eu queria que você tivesse essa consciência também, da sua fraqueza diante de Deus, para que você seja um dos últimos, porque os últimos, segundo Jesus, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque os primeiros acham que merecem mais, receberão apenas justiça. Olha, o combinado é esse, não é? Então pega o que é seu e vai-te. Agora, se você é o dos últimos, você diz: Senhor, muito obrigado, porque tudo é graça. Quem me faz sobressair é o Senhor. Quem me abençoa é o Senhor. O que eu recebo vem do Senhor. Quando você, meu querido irmão, tem essa consciência da graça, da misericórdia de Deus, você, de fato, experimenta o que Jesus está dizendo. Agora, para a gente terminar aqui, cabe a reflexão. Quantas vezes você ficou irritado porque Deus foi bom? Eu tenho que admitir que muitas vezes foi mal aos meus olhos o fato de Deus ser bom. Porque eu olho assim e digo assim: ah, Senhor, eu não queria que o Senhor tivesse misericórdia daquele fulano, ou daquele ciclano. Ah, Senhor, mas o outro ali o Senhor abençoa, não merece. Quantas vezes você fez isso? Deus está te perguntando: acaso é mal aos seus olhos o fato de Deus ser bom? Eu espero que a gente possa mudar essa perspectiva. É a vontade de Jesus. E pelo contrário, você sempre se alegre, tenha alegria de entender que quando Deus abençoa você é graça, não é mérito seu, não é graça. E quando Deus abençoa qualquer outro indivíduo, é graça. E que eu e você e que todos os outros homens somos iguais diante do Senhor. O que faz diferença na nossa vida é Cristo Jesus. Portanto, o mérito não é nosso. Se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, nós devemos nos gloriar nas nossas fraquezas e gloriarmos também na cruz de Cristo, porque é essa morte que nos salva. A morte de Cristo é que nos traz a salvação. Eu queria que nós encerrássemos o culto nessa noite cantando aquela canção novamente, muito bonita, canção nova que o louvor que ensinou. Vamos cantar que o nosso Deus é esse, que restaura corações, esse é quem Ele é, de fato. É um Deus maravilhoso, é um Deus que transforma vidas, é um Deus que faz com que aqueles que estavam lá murmurando, sendo os primeiros, e recebendo e vivendo assim, recebendo apenas justiça, como eu falei, é o pior cenário no reino, é a justiça. Nunca há cenário pior do que esse dentro do reino de Deus. No entanto, o melhor cenário é a graça, é quando o seu coração se arrebenta de alegria por perceber que você tem recebido graça sobre graça, porque você é indigno. Eu queria que você louvasse ao Senhor de todo o coração. Depois nós vamos estar orando, eu vou estar impetrando a bênção e vamos terminar com um amém tríplice. Estás aqui, movendo entre nós,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Tá aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei.
Querido Deus e Pai, nós celebramos o Teu santo e bendito nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós, ó Deus, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida, Deus, desses irmãos que aqui estão. Meu Deus, esteja abençoando, ó Deus, a cada um desses queridos. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa estar convencendo a cada homem, a cada mulher que aqui está, ó Pai, sobre a necessidade que temos, ó Deus, de termos assim, ó Deus, a consciência da graça do Senhor sobre nós. Quando nós entramos em ideias como aquela que passou na cabeça daquele jovem rico, em achar que ele era bom demais, ou naquela que passou na cabeça de Pedro, em pensar que ele havia deixado tanta coisa por causa de Jesus, a ideia de que tem algum mérito nosso, é um privilégio. Somos nós que ganhamos ao abraçar Jesus, porque nós abrimos mão do que não tem tanto valor para abraçar o tesouro maravilhoso, a pérola de grande valor. Abraçamos aquilo que o ouro, a prata, não pode comparar, não pode ter comparação, porque a Tua palavra diz que esse preço é ainda mais alto. Nós abraçamos Cristo, Filho do Senhor, que deu a sua vida por nós. E quando somos assim, Deus, somos os últimos, nos colocamos como os últimos homens, somos os primeiros a receber a graça. Quanto mais reconhecemos que nada somos e que nada merecemos, somos os primeiros a experimentar graça sobre graça. Dá essa consciência à igreja, para que a igreja caminhe em poder. A igreja caminha em poder quando ela admite a sua fraqueza. Porque quando somos fracos, é aí, Senhor, é aí que somos fortes. Porque dependemos totalmente do Senhor. E porque sabemos e temos a consciência de que quem nos faz sobressair é o Senhor. Esse Deus maravilhoso do qual nós cantamos, Deus de milagres, Deus de promessa, Deus que restaura corações, Deus que transforma vidas, Deus que desperta a consciência para entender o que é graça. E, ó Deus, ajuda a igreja de Lajinha, nunca retroceder, nunca, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa caminhada da graça, nessa jornada como discípulos de Jesus, eles possam, ó Deus, cada dia mais mergulhar, cada dia mais aprofundar na graça e saborear, ó Deus, essa maravilhosa graça, essa indizível graça que o Senhor nos oferece em Jesus o amado. Muito obrigado por essa bênção. E amados, receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que nos deu o seu Filho, e nos dará com Ele todas as demais coisas, a comunhão e o poder do Espírito, que nos convence de tudo isso, estejam sobre vós, irmãos, e sobre todos os que creem, hoje, para todo sempre. Amém.